Nem toda contratação milionária vira sucesso. Às vezes o jogador chega cercado por expectativa, mídia, pressão da torcida, mas dentro de campo a história é bem diferente. O que era para ser uma solução vira uma dúvida, o craque vira incógnita e a pergunta aparece: por que os jogadores tão caros simplesmente não dão certo nos novos times? Começando com o Hazard, contratado por 6 milhões de euros, mas o que foi que deu errado? Foi a liga, a forma física dele ou a falta de conexão com os jogadores do Real Madrid? Porque eu vi com o Hazard era incrível para a gente, ele raramente se machucava no Chelsea e era uma fera, carregava o time quando precisava. Mas por que ele não adaptou ao Real Madrid? O Hazard estava no auge quando assinou o contrato com o Real Madrid. Tipo, ele tinha acabado de fazer uma Copa do Mundo incrível e uma temporada imensa com o Chelsea ganhando a Liga Europeia. Chegou com peso de substituir Cristiano Ronaldo. O Real tinha acabado de perder o maior ídolo recentemente. O Hazard chegou como o cara, camisa 7, expectativa absurda e a comparação era inevitável. E injusta também, né? Problemas físicos desde o começo do ano, logo na primeira temporada ele teve lesão em sequências, quando começava a jogar, ganhava ritmo, se machucava de novo. Futebol de alto nível exigia a sequência, ele nunca teve isso. Em questão física e preparação, diferente do Cristiano Ronaldo, Hazard nunca foi obcecado por preparo físico. Teve relatos que ele chegava fora de forma após as férias e o que o Real Madrid pesa muito. Perdeu confiança com lesões, críticas da torcida e poucas boas atuações. E confiança foi embora e o jogador sem confiança dificilmente rende. Agora vamos falar de Alexandre Pato. Com apenas 23 anos, deixou o gigante do Milan para fechar com o recém-bicampeão mundial Corinthians. Aproximadamente 15 milhões de euros, cerca de 40 milhões de reais naquela época, naquela altura, era muita coisa. Por 60% dos direitos econômicos era outros tempos, outros valores e outras cotações. Naturalmente houve muitas persecuções na internet, nas redes sociais. É verdade que Pato, quando voltou ao Brasil, vinha de algumas lesões e caminhava para deixar naturalmente aquele que ele chegou a ser com Cafu, Iniesta e Maldini também. Acredita-se que está diante a um dos maiores atacantes de todos os tempos, palavra do próprio capitão do pentacampeão mundial. O atacante revelado pelo Inter investiu história com camisa 7 do Marcelinho Carioca e foi uma completa decepção, um verdadeiro fracasso. Em 2013 desembarcou no Parque São Jorge, ostentando status com a contratação mais cara da história do Corinthians, até ali cerca de 15 milhões de euros na cotação da época. Ainda assim, seu futebol foi irregular e com isso amargou a reserva em muitas ocasiões. Em lance que é lembrado pela fiel torcida até hoje, Pato, em decisão por vaga para as semifinais da Copa do Brasil, diante do Grêmio, desperdiçou a penalidade, entregando a bola tranquilo ao goleiro adversário Dida. Depois de reforçar sua má passagem pelo timão, o atacante foi envolvido em transações com Jadson do São Paulo. Falando de contratação cara, agora vamos falar de Coutinho, com peso de substituir Neymar, que foi para o PSG, contratado por 160 milhões de euros na sua primeira temporada no Barça, sem possibilidade de jogar a Champions. Coutinho atuou 22 partidas, marcou 9 jogos e distribuiu 6 assistências, mostrando a importância que conquistou os títulos da La Liga e da Copa do Rei. Abrindo o placar do jogo na volta da semifinal contra o Valência e marcando também na goleada sobre o Sevilha na decisão. Foi errado na segunda temporada, por necessidade de mudança, fizeram que jogasse sem Iniesta e com uma adaptação de Arthur Valverde fosse obrigado a mudar a composição da equipe. O técnico resolveu, confiante na sua habilidade, mudar a posição do Coutinho, cuja importância no futebol já estava diminuindo aos trancos e barrancos, indo de protagonista ao secundário, e de secundário a invisível, que foi o que provocou o divórcio, principalmente com a torcida, que via incrédula a conformidade e a situação que parecia não ter volta. 54 jogos, só 12 completos dos 38 que começou como titular, com 11 gols e 5 assistências, formando o resultado estático dessa segunda temporada com o Barcelona, que teve lampejo contra o Real Madrid, Lyon, Sevilha e Manchester United, e a gota d'água foi contra o Liverpool dos 60 minutos, justamente no palco em que cantou os torcedores do Red Devils, que ele tanto havia agradado no passado. O rótulo da pior contratação da história chegou ao Coutinho, considerando seu preço e seu peso nulo no futebol. Não havia dúvida que o fato dele ser o jogador mais caro da história do Barcelona, e até agora, apesar dessa consideração, o futebol que ele jogou pelo Barcelona foi incontestável pelo preço que ele foi pago, pela expectativa que ele vinha jogando contra o Liverpool. E esse foi a responsabilidade de tentar substituir Neymar no Barcelona. E falando de mais uma contratação cara, vamos falar de Sancho no Manchester United.
No Manchester deu tudo errado por conjunto de fatores, não foi só culpa dele e nem do clube. O United pagou 85 milhões e trouxe Sancho como se fosse o novo craque da Premier League. No Dortmund ele tinha números de elite, mas lá o sistema era feito para ele brilhar. Em Manchester a cobrança era imediata. O Sancho ele rende melhor com posse de bola, tabela curta e jogo mais técnico. No United ele vivia de transição rápida, jogo direto e pouco coletivo. O resultado ele parecia sempre fora de ritmo e sem espaço. Como qualquer jogador, a falta de confiança afeta dentro de campo. Logo no começo, ele perdeu chances claras, ficou sem sequência e passou jogos sumido. No futebol inglês, quando a confiança vai embora, o jogador some rápido, ainda mais em um clube grande como o Manchester United. E o problema fora de campo. A parte decisiva foi o conflito com o Ten Hag. O treinador criticou publicamente o rendimento dele nos treinos, e o Sancho respondeu nas redes sociais. Virou caso interno e depois disso foi afastado, não treinava com o elenco e perdeu totalmente o clima do clube. O United nos últimos anos é um cemitério de talento, troca técnico, elenco desequilibrado, pressão absurda e pouca paciência com o erro. Sancho caiu bem no meio desse caos, e o Sancho errado no United não apaga o Sancho bom jogador. A prova disso foi quando ele voltou pro Dortmund, que ele rendeu bem mais, e quando voltou pro United, continuou a mesma bosta de antes. Mas no fim, o que era o Sancho do Dortmund, que foi contratado por 30 milhões de euros, não rendeu no United e foi a prova errada que o dinheiro dele não valeu a pena. E por último vamos falar de Luan no Corinthians. Com o Grêmio conseguiu se tornar um dos jogadores principais do Brasil. Por lá assumiu o protagonismo, conquistou a Copa do Brasil em 2016 e a Copa Libertadores no ano seguinte. Com o tamanho sucesso no Rio Grande do Sul, o meia logo foi convocado para a seleção brasileira sub-23 e consequentemente para a principal, que até mesmo conquistou a Olimpíadas, e ele chegou até a marcar um golaço na Arena Corinthians contra a Colômbia. Por conta de uma sequência de lesão, porém, Luan não conseguiu se afirmar no time principal gremista. Em 2019, foram apenas 36 confrontos disputados e 9 gols marcados. Em dezembro do mesmo ano, então o atacante assinou contrato com o Corinthians, válido por 4 temporadas, portanto, até o final de 2023. A chegada de Luan no Corinthians foi cercada de muita expectativa, já que a meia havia apresentado bom futebol pelo Grêmio e buscava se reencontrar no timão. Em 2020, na sua estreia pela Florida Cup, e logo de cara marcou 2 gols. Na estreia nos jogos oficiais, uma goleada alvinegra por 4-1 no Botafogo na Neoquímica Arena. Porém, nas suas 2 primeiras temporadas, Luan não correspondeu dentro de campo. Em 2020 atuou em 41 jogos e fez apenas 6 gols. Em seguida, em 2021, o meia atuou 31 jogos e marcou 5 gols. Cercado de desconfiança e cobrança da Fiel, em 2022 o jogador teve minutagem reduzida drasticamente e vestiu a camisa do Timão apenas 3 vezes. Sem ter aproveitamento, foi emprestado em agosto para o Santos, onde ficou até o fim da temporada de 2022 e depois retornou ao Corinthians. Os últimos meses do Luan dentro do Timão foram melancólicos. O meia conseguiu treinar afastado do elenco de 2023 e isso passou a incomodar ainda mais a Fiel, já que o jogador não era utilizado e recebia alto salário. A torcida passou a cobrar a saída do atleta do clube. O clima entre a torcida e o Luan passou das cobranças e terminou na violência. Revoltado com a situação do atleta dentro do clube, um grupo de membros da organizada do Corinthians descobriu que o Luan estava em um motel de São Paulo e invadiram o local agredindo o jogador, com a situação passando dos limites. Depois de um certo tempo, o clube e o atleta acertaram a rescisão contratual e o atleta voltou para o Grêmio. Enfim, essas são de muitas contratações que deram errado, seja por valores astronômicos, por expectativa ou futebol não rendido no clube.